Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo questões sobre noções de arquivologia para os concursos da SEMAS e do IGPREV. A nossa primeira questão, ela diz o quê? Os documentos que José usa diariamente para realizar o seu trabalho deverão localizar-se no arquivo. Então, ele quer saber aonde que vai colocar esse arquivo que é utilizado diariamente, ou seja, todos os dias. Então, quando a gente olha um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que os arquivos eles podem passar por 3 fases de evolução, dependendo de acordo com sua característica, com sua necessidade ao público. Então, por exemplo, quais são esses estágios aqui? Corrente, intermediário e permanente. Então, o corrente sempre dá aquela ideia do quê? De todo dia, de diariamente, de utilizado todos os dias. Então, tem aquela procura altíssima. Então, seria o quê? De consultas frequentes, onde isso daqui já seria a nossa alternativa correta da questão. Só que além disso, também a gente tem arquivos que ele pode ser intermediário. Ele está relacionado a uma consulta que não é tão frequente como a do corrente, mas também não é tanto como o do permanente, porque o permanente ele já tem aquela guarda definitiva. Por quê? Porque ele tem esse valor histórico e documental. Então, ele é guardado apenas para fins probatório e informativo. Então, de acordo com isso, em qual estágio ou aonde esse tipo de arquivo tem que ser colocado? Aonde José tem que colocar? Seria o quê? Nos arquivos correntes. E aí, a segunda alternativa, a segunda questão aqui, ele diz o quê? Que quanto ao gênero, então, o gênero, os documentos podem ser definidos segundo o quê? O aspecto de sua representação em diferentes suportes. São eles o quê? Então, olhando um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que os arquivos eles podem ser organizados de diversas formas, onde a gente já viu agora sobre os estágios de evolução, que é corrente, intermediário, permanente, mas também os arquivos eles podem ser organizados de acordo com o seu formato. Então, olha só, o primeiro formato que a gente tem aqui de cartográfico. Cartográfico já não dá aquela ideia de quê? De plantas e mapas, então o quê? De cartografia. Então, olha só, ele diz o quê? Que é um documento que representa uma área maior em uma escala menor. Ou pode ser vice-versa também. Então, cartográfico dá aquela ideia de mapas que a gente vê aqui na imagem. Aí, iconográfico. Iconográfico não dá aquela ideia de pequeno, de ícone. Então, o quê? São documentos com informações em forma de imagem estática. Exemplo, fotografias, partituras e cartazes. Então, a gente tem um exemplo aqui, onde ele dá um exemplo de um arquivo iconográfico. Mas também a gente tem os filmográficos. Filmográficos dá aquela ideia do quê? De filmes que a gente vê aqui nessa imagem aqui. Então, ele dá aquela ideia de movimento. Então, é só filmográficos, a informação está representada em forma de imagem em movimento, ou seja, filmes. E aí a gente tem também o micrográficos, que vamos dizer, ele é um filhote do filmográfico, só que em tamanho menor. Porque olha só, ele diz aqui micro. Então, é um documento que possui informação registrada em microforma. Então, isso daqui, como eu vejo na questão de concurso público sobre isso, utilizando essa palavra-chave aqui, como em microfilmes e microfichas. E também nós temos um tipo de documento sonoro. Já diz o nome, é som. Então, a informação está registrada em forma de fonografia, como em discos e CDs. E, por fim, os informáticos ou digitais, que a gente já utiliza todos os dias praticamente, que é um documento que está gravado em meio digital e por isso necessita de equipamentos eletrônicos a serem lidos. Então, esses arquivos aqui, eles podem ser encontrados, por exemplo, em processos licitatórios, em atos enunciativos, essas coisas. Então, quando a gente volta aqui na questão, ele fala primeiramente dos escritos ou textuais, que a gente viu também, que ele é uma modalidade também. Iconográfico, lembra lá de ícone? Imagem estática, também ela faz parte. Cinematográfico, não, né? Até porque ela é próximo ao que a gente viu ainda agora, só que não seria esse termo aqui. O quarto item aqui seria auditivos? Não, né? A gente não falou sobre isso. O quinto item fala informáticos e digitais? Sim, a gente viu, não foi? Cartográficos a gente viu também, que dá aquela ideia do quê? De mapas. E macrográficos? Não, né? A gente não viu. Então, de acordo com isso, a nossa alternativa correta seria a letra C, que é o primeiro item, escritos e textuais, o segundo, iconográficos, o terceiro item, que é informáticos ou digitais, e por fim, os cartográficos. E aí, já finalizando o vídeo, a gente vai falar sobre os métodos de arquivamento, que há vários. Então, na hora de escolher o método de arquivamento,
José aprendeu que deve considerar as características dos documentos e no qual aspectos eles são mais consultados. Então, entre os métodos de arquivamento regularmente utilizados que o João pode optar, encontra-se como... Então, a gente vai ver um pouco sobre esses métodos de arquivamento, no qual esses métodos são vários. Então, olha só, a gente tem o alfabético, o geográfico, o numérico e, por fim, o ideográfico. Então, o alfabético já vem daquela ideia de alfabeto, alfabetos, ou seja, nomes. Então, por nomes, a gente pode classificar os arquivos. Então, por exemplo, nomes que começam com a letra A, em seguida a letra B, em seguida a letra C. Então, isso seria uma ordem alfabética. No geográfico, ele fala o quê? De geografia. Geografia sempre dá aquela ideia de quê? De local ou de procedência. Então, geográfico dá aquela ideia de quê? De municípios, cidades ou de onde está vindo. E aí, o outro método básico seria o numérico. Só que o numérico, ele tem o quê? De 3 tipos. O numérico já vem de números. Então, quais são esses tipos diferentes de numérico? Tem um simplesinho, que é apenas o número do documento, mas também a gente tem um cronológico. O cronológico não vem aquela ideia de data. Então, tem aquela data assim, por exemplo, 2 de 3 de, vamos dizer, 2021. Então, esse daqui seria um método de cronológico, só que numérico. E, por fim, o dígito terminal, que ele leva em consideração os últimos números, que são, no caso, 2 números utilizados aqui no dígito terminal. E aí a gente tem também o ideográfico, onde esse ideográfico ele tanto pode ser como o alfabético e o numérico. Lembrando que esses dois aqui, ele também tem uma outra ramificação aqui, que é onde eu vou trazer questão sobre esses dois aqui, ok? Então, voltando na questão, bora lá ver as opções que ele fala. Primeiramente, o alfabético, certo? Porque isso aqui dá a ideia do quê? De nome, que a gente acabou de falar. Geográfico, sim, porque dá a ideia do quê? De local ou de precedência. Numérico simples, lembra lá que a gente colocou apenas um númerozinho, 1, 2, 3, certo? Então, tá correto também. O número cronológico dá a ideia de quê? De data, que a gente acabou de ver aqui. Então, esse daqui seria um outro método de arquivamento. E ideográfico, que a gente viu lá no final, ele também faz parte. Então, com isso, a gente verifica o quê? Que todos os itens fazem parte do método de arquivamento. Então, com isso, a letra D está correta.